2 Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler só 2 versículos, 2 últimos versículos, que diz assim: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não sucedas que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Irmãos, há um livro, que o título do livro é Ou Você Cresce ou Desaparece. Ele fala sobre a necessidade de crescer. Isso se aplica a tudo na vida. Isso se aplica à vida de empreendimento. Quem tem um empreendimento, ou esse empreendimento, esse comércio, ele cresce ou ele desaparece. Para isso, quem tem esse empreendimento tem que procurar meios de fazer com que esse empreendimento ele cresça, ele se fortaleça, ele se intensifique para que possa estar crescendo. Isso se aplica, irmãos, à vida espiritual, acima de tudo. E é muito importante, irmãos, que nós cresçamos em todas as coisas, mas sobretudo nas coisas de Deus. Tem gente vivendo e morrendo por dinheiro, vivendo e morrendo para ter o bolso cheio, para ter uma conta robusta, para ter dinheiro no bolso. Tem gente que vive para isso. Eu não quero dizer que é errado a pessoa trabalhar e lutar para ter dinheiro na conta, é bom e necessário, porque sempre a gente está precisando. Mas tem gente que só vive para isso, vive em função disso. E enquanto isso, as coisas espirituais, elas são ignoradas, elas são deixadas de fora, ela tem nenhuma ou pouca importância e valor na sua vida. Mas sabe, irmãos, a verdadeira medida do sucesso da vida não é o quanto de dinheiro você tem, ou de renda você consiga, a receita sua mensal, mas é o quanto você está realizado na sua alma com aquilo que você tem. Você está contente com aquilo que você já tem. Isto é, você tem que estar bem por dentro. Você tem que se sentir bem dentro, nas suas emoções, na sua mente. E isso, irmão, só se consegue crescendo no nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós estamos crescendo no nosso relacionamento com Deus, mantemos um bom relacionamento com Deus, a gente aprende a ter satisfação naquilo que a gente já tem. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, aprendi a viver contente em todas e qualquer circunstância da minha vida. E aí ele cita lá os momentos que ele já teve bom e ruim. E aí ele diz, olha, aprendi a viver contente e satisfeito em todos esses momentos, em todos eles. E nós precisamos, irmãos, aprender isso. E a verdadeira satisfação, ela vem quando nós estamos mantendo uma vida de comunhão com Deus. E o que na verdade tem sido muito desprezado. Muitas pessoas têm vivido mais para si mesmo, têm vivido mais para as suas buscas, para realizações dos seus sonhos, dos seus desejos, e desprezado aquilo que mais importa. Aquilo que Jesus disse que gera para nós uma riqueza celestial, que ladrões não roubam, que a traça não comem, que não desaparece, mas que permanece eternamente. Poucos são os que investem nesse crescimento, no crescimento da vida espiritual. A gente nota a escola bíblica no domingo pela manhã vazia, onde a gente sempre diz, a escola a gente aprende tanto na escola bíblica.
A gente tem uma visão mais ampla do texto, a gente tem mais tempo para a gente analisar os textos, para a gente opinar, para a gente dar o nosso ponto de vista, fazer nossos comentários. E quanto que ela é desprezada, quanto que ela é rejeitada por pais, por crianças que não são trazidos pelos pais à igreja, e crescem aprendendo a desprezar e rejeitar esses momentos de crescimento, de aprendizado da palavra de Deus. Por isso, o desafio que o apóstolo Pedro faz a todos os cristãos aí está no versículo 18, onde ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes o quê? Porque ele estava ensinando. Eu preguei aqui, acho que tem umas 3 semanas atrás, esse texto, capítulo todo, em que o apóstolo Pedro, ele está fazendo aqui, falando sobre a questão da vinda da volta do Senhor. Porque havia um questionamento ali entre os irmãos daquela época. Havia muitas pessoas que Paulo o chama de insubordinados. Pessoas que estavam indo dizendo: olha, Jesus não vai voltar, porque há muito tempo tem se falado e ele nunca voltou, o tempo passado. E aí Pedro então, ele vai explicar, ele vai dizer: olha, Jesus vai voltar sim, haverá um juízo final sim, porque já teve lá atrás, olhe para trás, olhe para o dilúvio, o juízo de Deus. E ele vai dizer: por que ainda não teve esse juízo? Porque tudo é no tempo de Deus. Por que ainda não aconteceu a vinda do Senhor? Porque Ele está dando tempo para as pessoas se arrependerem. Porque há uma agenda de Deus. Enfim, ele começa a falar, a detalhar sobre isso. E aí, ele vai dizer já na sua parte final aqui, do seu escrito, da sua fala, da sua exposição, dizendo como que o cristão deve viver até a vinda de Cristo. Até os últimos dias, até o último dia chegar, ou até o último dia da sua vida. E ele diz, e aí ele vai falar no versículo 17: pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiai da vossa própria firmeza. Vocês estão avisados, vocês estão alertados de que essas pessoas sempre vão estar falando, indo contra a palavra de Deus, dizendo que não haverá um juízo final, tentando colocar em xeque, em dúvida a fé cristã. Sempre haverão essas pessoas. Ele está dizendo: vocês estão prevenindo disso, então tenha cuidado para que vocês não venham decair da própria firmeza de você. Antes, cresçam, para que vocês estejam fortalecidos, para que vocês não sejam enganados. Então, irmãos, crescer na graça. Pois bem, para haver crescimento, o que é necessário? Eu queria meditar essa noite com os irmãos. O tema da mensagem é como crescer na sua nova vida. Primeira coisa, irmãos, que nós devemos pensar, que para haver crescimento precisa ter vida. Precisa ter vida. Coisa morta não cresce. Coisa morta não pode crescer. Antes de haver crescimento espiritual, é preciso ter vida espiritual. É necessário ter vida espiritual. É necessário, irmãos, passar pelo processo do novo nascimento, de receber o novo nascimento. E a Bíblia nos diz, irmãos, que espiritualmente o homem ele está morto. O homem está morto espiritualmente, o ser humano está morto. E isso implica dizer que ele não tem nenhum interesse por Deus, que ele não tem nenhuma aptidão por Deus, que ele não tem nenhuma inclinação por Deus. O apóstolo Paulo explica isso muito bem no capítulo 3 de Romanos. Então o homem está morto espiritualmente, ele não deseja Deus, ele não quer Deus, então ele não tem como ele crescer espiritualmente. Então até que a pessoa, irmãos, receba a vida de Deus dentro dela,
por esse processo chamado de novo nascimento, a coisa mais certa para essa pessoa é perdição, condenação. Não há para ela esperança. Por isso, você que já foi regenerado, que já nasceu de novo, a ordem que a Bíblia está dando é: cresça. Você agora precisa crescer. Você já passou por um processo de novo nascimento. Você já foi regenerado. Você já se tornou nova criatura. Agora o que Deus espera de você é que você cresça. As pessoas a quem Pedro se dirige, elas já nasceram de novo. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele está bendizendo ao Senhor, por quê? Porque Ele nos regenerou, porque Ele nos deu vida. Então, irmãos, as pessoas sem Cristo estão espiritualmente mortas, e coisa morta ela não cresce, coisa morta não tem como ela crescer. Conta-se uma história de que no século XVI, um jovem artista, ele esculpiu uma estátua de um anjo, e as pessoas foram olhar, e o famoso artista Michelangelo, ele foi olhar aquela estátua de um anjo que aquele jovem artista havia esculpido, havia feito. Michelangelo olhou e fez um comentário. Ele disse: só falta uma coisa. E não falou mais nada e saiu. Aquele jovem ficou intrigado. Ele ficou pensando: mas o que ele quis dizer com isso? Só falta uma coisa. Que defeito foi que ele viu no meu trabalho? E aí alguém próximo de Michelangelo falou para ele. Michelangelo falou que só faltava uma coisa na estátua que você esculpiu, de tão perfeita que estava. Só faltava vida. Irmãos, tantas pessoas boas, tantas pessoas de bom caráter, de boa índole, mas que está faltando isso: vida espiritual, entregar a sua vida para Jesus, ter vida, ter esperança de vida eterna por meio da regeneração, do novo nascimento, do tornar-se nova criatura em Cristo Jesus. Então, irmãos, a vida é a primeira coisa e mais importante para haver crescimento. Uma criança, se ela não nascer, ela precisa nascer para ela poder crescer. Assim, uma planta também, ela precisa primeiro sair da semente, nascer, germinar. Eu olhando para essa planta aqui, eu trouxe ela lá da aldeia, a Larissa me deu um galinho, desse tamanhozinho. Já fiz outras mudas dela, cresceu bastante. Irmãos, e agora vem a pergunta: por que você precisa crescer espiritualmente? Por que você precisa crescer espiritualmente? Porque é a vontade de Deus. Porque é a vontade de Deus e porque Deus nos regenerou para isso. Tudo que tem vida, quase todas as coisas que têm vida, podemos dizer assim, Deus criou para ter crescimento. Uma criança, quando ela nasce, o que os pais esperam dela? Que ela cresça. Que ela cresça. Por isso aqui, o apóstolo Pedro está dizendo: crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz ainda no capítulo 2, da sua primeira carta, versículo 2, ele diz: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, ele disse, Colossenses 1,10: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo
em pleno conhecimento de Deus. Ainda em Colossenses 2,19, o apóstolo Paulo escreveu: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Crescimento é a vontade de Deus, é uma necessidade de cada cristão. Simples assim, irmãos, crescimento é plano de Deus para a sua vida. Você deve crescer sempre. E crescer, irmãos, é a lei da natureza. É a lei da natureza. A gente aprende isso na escola. A planta, ela nasce, cresce, reproduz e morre. O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Não sei se ainda ensinam isso hoje na escola, mas quando eu estudei era isso que ensinavam nas aulas de ciência. Então, irmãos, crescer é a lei da natureza. E a natureza diz: cresça, ou você cresce ou você morre. Quando o corpo para de crescer, ele começa a morrer. A primeira lei da vida é o crescimento. Ou você avança ou regride. Ou você continua vivendo a viver, ou você morre. Quando nós lemos, irmãos, crescer na graça, entenda que a palavra crescer, ela fala de uma continuação. Tanto ela é um imperativo, Deus está dando uma ordem. Crescer é um imperativo, é uma ordem. Como que a gente vai compreender no português essa palavra? Ela é uma ordem. E ao mesmo tempo, a palavra original dela, ela nos traz esse sentido de um crescimento progressivo, que não deve parar, mas continuar, um crescimento contínuo. No mundo físico, quando não cresce, está sinal de doença ou de alguma coisa anormal que está acontecendo. Qualquer mãe, ela fica desesperada, ela pode entrar em desespero se após o seu filho nascer e passar semanas, meses e esse filho não crescer, continuar do mesmo jeito. Ela vai se preocupar, a mãe, o pai, por que isso está acontecendo? Leva ao médico para saber. Era para ter crescido, era para ter desenvolvido. Mas parece, irmãos, que muitos cristãos hoje em dia estão parando de crescer. Não cresce, não progride na vida espiritual. Não cresce, não progride na vida de testemunho. Não cresce, não progride no servir a Deus e o reino de Deus. Mas o crescimento, irmãos, é uma lei da natureza e faz parte do plano divino. Deus chamou a mim, Deus chamou a você, e Deus quer que nós cresçamos e que nós produzamos frutos para o reino de Deus. É isso que Ele espera, é a guarda de todos nós. Então diga: eu tenho que crescer. Coloque isso em sua mente: eu tenho que crescer. E agora, como crescer? Eu me lembro que quando eu era criança, eu era mais franzino do que o Daniel. As pessoas olhavam para mim e não botavam muita fé, não. Meus irmãos encabularam que isso que eu fiquei dessa altura, porque eu era mirrado. E a mãe um dia foi me consultar. E o médico falou, passou um remédio para me tomar e algumas alimentações que eu deveria comer para desenvolver mais. E assim foi feito. Então, irmãos, eu queria destacar aqui algumas coisas, porque para que possa crescer é necessário algumas coisas. Para que uma planta cresça, você tem que molhar ela. Você tem que colocar um adubo, substrato, alguma coisa. Você tem que fazer uma poda, uma limpeza nela, para que ela cresça e dê frutos. Senão ela não vai crescer, ela vai ficar mirrada, ou a tendência dela é morrer. Jesus explica isso muito bem na parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Então, irmãos, é necessário que haja isso. Segunda-feira eu fui lá na casa do meu irmão, do Jânio. Ano passado eu plantei uns pés de açaí lá para ele. Ele adoeceu, ele não
está aguentando fazer exercício. A mão dele, depois dessa Covid, ele teve um problema de saúde. Ele ficou internado mais de uma semana. E ele então perdeu a força dos dedos. Ele não consegue mais tirar leite, fazer atividade nenhuma. Pouca coisa que ele faz. E aí eu plantei lá para ele. E eu fui lá essa semana. Eu vou lá limpar para ele e ver como é que tá os pés de açaí. E aí eu fui mais um menino. Ele disse: olha, o Jânio nunca veio aqui olhar essas plantas, ele não aguenta vir aqui. Levei um adubo daqui já. E aí nós fomos procurar dentro do mato. Já era para estar essa altura mais ou menos, depois de um ano. É um lugar bem molhado, a terra boa, fértil, rica em nutrientes para a planta. Mas não cresceram porque faltou limpeza, porque faltou o sol bater. Eu fazendo muda de açaí, pesquisando. Por que tem que ter certa distância da muda de açaí? O agrônomo falando, porque o açaí precisa de que bata sol na sua raiz. Ela precisa receber sol na sua raiz, para que possa crescer forte, dar bons cachos, bons frutos. Limpamos lá e adubamos. Irmãos, como que a gente cresce? Como que a gente vai crescer espiritualmente? Eu queria destacar aqui alguns pontos para nós pensarmos. Primeiro, que esse crescimento, a forma, ele é natural. Ele é natural. Assim como o crescimento de uma planta, ele é natural. O próprio Jesus, quando ele foi falar a respeito, e ele dá exemplo ali do lírio, falando da ansiedade da vida. Mateus capítulo 6, olhai o lírio do campo, como ele cresce. Como que ele cresce? Ele disse, olha, vocês observam o lírio do campo. Como crescem os lírios? Os lírios, irmãos, de acordo com o plano de Deus, eles crescem naturalmente, como qualquer outra planta. Deus criou as plantas para crescerem, para se desenvolverem, para dar frutos na sua estação devida. Foi assim que Deus, quando Ele criou a natureza e criou as plantas, lá em Gênesis está registrado, para que no devido tempo dê os frutos. Então, irmãos, simplesmente, eles desenvolvem a vida que Deus colocou dentro deles. Ninguém, irmãos, precisa dizer, lírio cresce, planta cresça. Dá uma ordem para ela, porque essa ordem já foi dada pelo plano de Deus, o plano biológico, o plano da criação do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos compreender isso, que o crescimento ele é natural, é inevitável quando a vida. Uma criança, quando ela nasce, o que se espera é isso, ela vai crescer. As roupinhas que você comprou começam a se perder, os calçados, porque ela está crescendo. Agora, o ambiente, irmãos, é um fator importante nesse processo de crescimento. É muito importante. Você pode pegar uma semente de qualquer planta e jogar num local, num concreto, que ela não vai nascer. Mas jogue num lugar que é molhado, numa terra boa, numa terra ali onde ela é molhada, pega luz, ela vai nascer. O ambiente é necessário para que haja o crescimento. Irmãos, da mesma forma, nós que nos tornamos filhos de Deus, que já tivemos o nosso espírito vivificado, nós precisamos habitar no terreno da comunhão com Deus, se nós quisermos crescer e frutificar. O que falta para muita gente crescer e frutificar é buscar viver uma vida de mais comunhão com Deus, é viver uma vida de mais proximidade com Deus, é exercitar mais a vida espiritual. O salmista, ele abre o saltério, os salmos, fazendo uma comparação entre o ímpio e o justo. E ele diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor. E aí diz, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto.
cuja folhagem não murcha, né? Então, irmãos, é isso que nós precisamos, é estar junto desse ribeiro de água, junto dessa fonte da vida que é Cristo, para que a gente possa crescer, para que a gente possa florescer, para que a gente possa naturalmente dar os frutos que Deus espera encontrar em mim e em você. Você precisa criar raízes na presença de Deus, precisa criar raízes, e você consegue isso quando a gente busca, irmãos, a vida de comunhão com Deus, na nossa vivência. Vir ao culto é buscar a comunhão com Deus. Vir à escola dominical é buscar a comunhão com Deus. Quando você pratica aquilo que alguns escritores chamam de TSD, tempo sozinho com Deus, você está buscando essa comunhão com Deus. Um tempo para você, que você deve reservar, tirar, para ler, estudar a palavra de Deus e orar. Faz parte do processo, irmãos, de crescimento. Porque é esse o ambiente do crescimento espiritual. É esse o crescimento do ambiente espiritual. Então nunca permita que qualquer obstáculo afaste você do Senhor. Porque se você fincar raiz na presença de Deus, você irá frutificar a 100, 60, 30 por 1. Foi isso que Jesus falou na conclusão da parábola do semeador. Nunca permita, irmãos, priorize esses momentos, o culto, escola bíblica, momento na sua casa. Fizeram um time para jogar a competição Xijão Lisboa, Imperatriz, não sei, de veteranos aqui de Amarante. Aí alguém chegou para mim, o organizador, disse: vamos jogar, já tem 50 anos lá é domingo, vai ser só domingo, dá para todo mundo jogar. Eu disse, mesmo que fosse uma competição de 20 anos, eu tivesse 20 anos, no domingo eu não iria. Nunca que eu vou negociar o momento de um culto com a partida de futebol. E alguém pode pensar, tu diz isso porque está à frente da igreja? Não. Isso eu já tinha comigo antes de eu estar à frente da igreja. Desde o dia que eu perdi um culto por causa de uma partida de futebol, que eu fui jogar uma partida de futebol no Pindaré, cheguei atrasado. Desse dia para cá, nunca mais eu perdi um culto por causa de futebol. Porque me doeu no coração. Me doeu no coração. Então, irmãos, nós precisamos priorizar aquilo que é de Deus. Aquilo que vai nos ajudar a crescer, a florescer e frutificar para o reino de Deus. Mas é triste quando a gente vê as pessoas não levando isso a sério. E cristãos que não crescem, que estão anos e anos à igreja, mas que não crescem. Não crescem, não frutificam. Às vezes, nos encontramos muito acomodados. Nos acomodamos, portanto, na vida cristã, na vida espiritual, o que se espera é que você cresça. Naturalmente. Naturalmente. Como se cresce, irmãos? Como se cresce? Exatamente observando essas coisas. Outra coisa que é necessário para o crescimento. O que o pai fala quando a criança não quer comer? A mãe fala: tu não comer, tu não cresce. Não é isso? Quantas mães aqui já disseram isso? Quantos pais? Tu não comer, tu não vai crescer. Então, irmãos, é outra forma que a gente adquirir com esse crescimento. Comendo. Maravilha, né? É bom, né? E para a gente crescer fisicamente há necessidade disso, de alimento, de comer e ingerir todos aqueles nutrientes, proteínas, vitaminas que o nosso corpo necessita e precisa. Todas as coisas vivas elas comem, a planta ela come os nutrientes da terra, elas precisam, os animais, os seres humanos precisam. E para a vida espiritual também, irmão, nós precisamos nos alimentar. E o nosso alimento é a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Jeremias falando de uma forma simbólica, diz: quando eu vi a tua palavra, eu comi a tua palavra, e ela me bateu no estômago como algo doce, mais doce do que o mel. Precisamos, irmãos,
Você precisa crescer, se alimentando da palavra de Deus. Há tantas coisas que as pessoas estão se alimentando, estão se envenenando, coisas que parecem atraentes, mas que são mortais e têm substituído na vida de muitos cristãos a palavra de Deus. Há coisas que a gente precisa deixar de lado, alimentos tóxicos, alimentos que matam. Lembra quando Eliseu, ele estava com a sua escola de profetas, em um tempo de seca em Israel, e ele diz: olha, vamos colher algumas coisas, procurar alguma coisa na natureza para nós comer. Eles foram e encontraram lá uma verdura lá, parecendo um pouco um pepino. Foram cozinhar, quando cozinharam aquilo era tóxico, estavam morrendo, e alguém gritou: morte na panela. Eliseu foi, orou, e Deus restaurou, curou aquelas pessoas. Tantos crentes que estão se alimentando de coisas que estão matando, e não estão se alimentando daquilo que dá vida, que é a palavra de Deus. Por isso não cresce. Por isso não cresce. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Pedro diz: olha, abandone tudo aquilo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas. E aí no versículo 2 ele diz: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, né? Como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, que vai lhe fazer crescer, que vai proporcionar para você um crescimento espiritual. Então, irmãos, nós precisamos compreender isso, entender isso, que é necessário. O que mais é preciso, irmãos, para que haja um crescimento espiritual? Oração. A oração é para o crente como respirar, é para nós fisicamente. Precisamos orar, precisamos ser mais apegados, irmãos, à oração. Precisamos dedicar mais tempo para a oração. A gente faz uma semana de oração, tem pessoas que não aparecem um dia sequer, tem pessoas que vêm um dia, 2 dias, um momento reservado para a gente orar. Nós precisamos, irmãos, disso. Outra coisa que mais precisa, irmãos, para que nós possamos adquirir o crescimento espiritual. Estou pulando aqui algumas coisas do que anotei, porque o tempo está passando, né? Descansar também é fundamental. Por que Deus nos deu sono? Para a reparação do nosso corpo. Qual é a fase que uma pessoa cresce mais? Na adolescência. É a fase que ele dorme mais, tem mais sono, mais fome, né? Está desenvolvendo mais. Não é, Gabriel? Então é isso, irmãos. Então nós precisamos descansar. Mas quando eu falo em descansar espiritualmente, não é que eu vou relaxar, mas é descansar na vontade de Deus. É não viver uma vida baseada apenas nas preocupações, nas ansiedades do dia, da vida, porque isso impede muita gente de crescer espiritualmente. Estão preocupadas com tudo, ansiosos por tudo, não dorme, não se alimenta direito, porque falta confiar mais nas promessas de Deus, falta confiar mais, descansar mais nesse Deus que cuida de nós. Mas outra coisa que eu queria colocar aqui, para nós finalizarmos, é que para a gente crescer precisa também fazer exercício. Me lembro que quando minha mãe foi me consultar, que eu era mirrado de velho, o médico perguntou: ele faz algum exercício? Não, passa o dia todo sentado, o bichinho, eu costurando lá na máquina, ele sentado. Aí você tem que fazer algum exercício. Aí foi quando eu comecei a jogar bola, né? E todos nós sabemos disso, irmãos. Precisamos fazer exercício, senão nosso corpo atrofia, senão nossos músculos atrofiam. Fazer uma caminhada, ir para uma academia, né, uma pedalada, jogar um futebol, qualquer coisa. Então, irmãos, a Bíblia dá muita ênfase ao trabalho.
para que nós possamos, irmãos, também crescer espiritualmente, nós precisamos trabalhar. E trabalhar servindo no reino de Deus. Trabalhar na vida espiritual. Tem crente que reclama que está espiritualmente fraco. Mas ninguém vê ele servindo em nada, trabalhando em nada no reino de Deus. Nós temos, irmãos, aqui 2 cultos na igreja durante a semana. 3 com as mulheres, que as mulheres podem participar de 3 cultos. Os homens de 2, quarta e domingo. Tem gente que não vem na quarta-feira. Tem gente que passa quartas e quartas sem pisar na igreja. E aí fica segunda, fica terça, quinta, que só 2, 3 pessoas vão para a aldeia, sexta e sábado, sem fazer nada. Tanta pessoa para dar um discipulado. Tantas pessoas para você ir e dizer, eu posso fazer um estudo bíblico com você, um discipulado com você. 5 dias sem fazer nada. Eu tive que fazer trabalho com crianças. Fico até constrangido de falar isso. Porque tanta gente que tem na igreja, ninguém diz, vamos trabalhar com a criança, deixa eu assumo isso. Aí tem que dar escola bíblica, tem que pregar, tem que cantar no louvor, tem que ir para a aldeia e trabalhar com criança. E tanta gente preguiçosa, tanta gente atrofiada espiritualmente que não cresce. Que não cresce. Irmãos, acordem. Sirvam a Deus. Procure crescer. Sai desse comodismo. Levanta. Faz um discipulado com alguém. Faça algum trabalho. Eu tenho que colocar as plantas aqui, que ninguém tem a iniciativa de dizer, vou pegar as plantas lá fora, vou lá colocar aqui, dar uma ajeitadinha. Eu estou sem fazer nada esse final de semana, dar uma limpeza ao redor da igreja. A igreja não é minha, irmãos. Aí tem que ser pintor, tem que ser eletricista, tem que dar manutenção em ventilador, e tudo. Porque a igreja está acomodada. Porque as pessoas estão atrofiadas espiritualmente, não trabalham para o reino de Deus em relação a muitas coisas. É necessário falar isso. É necessário dizer isso. Muita gente acomodada que não vai para a aldeia. Ah, não vou para a aldeia, é longe demais. Mas vai não sei quantos quilômetros para jogar bola. Anda não sei quantos quilômetros para ir comer uma galinha caipira. Para fazer um passeio, uma viagem, uma coisa. Mas para ir na aldeia uma vez por semana. Uma vez por semana. São poucos que dizem eu vou, eu quero ir. Pararam, acomodaram, deixaram de crescer, estagnaram ou estão diminuindo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Portanto, irmãos, que nós possamos buscar crescimento. Lembre-se disso, essa palavra crescer aqui, ela é uma ordem. Deus não está dizendo, você tem a opção de crescer ou não, é uma ordem. Crescer é no imperativo. É no imperativo. Então, que Deus nos abençoe. A pergunta é, você tem crescido desde o dia da sua conversão, de viver para Deus? Hoje você está mais focado em Deus do que ontem? Você está mais focado esse ano do que o ano passado? Você está mais focado em Deus agora do que quando você começou lá atrás? Você tem procurado servir mais a Deus agora ou serviu mais lá atrás? Está mais perto de Deus hoje ou mais distante? Como você sente? Então, irmãos, que você possa ser como árvore plantada junto a ribeiros de água, que cresça, que fortaleça suas raízes, que frutifique para o reino de Deus. Amém? Glória seja dada ao nosso Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Amanhã tem culto com as crianças, tá? Às 7 horas, 7h30, tá bom? Culto com as crianças. Terça-feira tem o trabalho das irmãs. Quinta,
Se der certo, a gente vai para a aldeia. Tem que marcar, porque ficou para marcar e em cima da hora desmarcaram. Aí quando acontece isso, não dá para a gente ir. Mas se der, a gente vai para a aldeia na quinta-feira. Provavelmente o culto com os adolescentes será na sexta-feira, porque no sábado eu vou para o encontro de casais, mas é só longe, certo? Escola bíblica no domingo pela manhã e o culto à noite. Venham participar. Venham participar. Você visitar aquele irmão que está sem vir para a igreja, fala para ele, dá um puxão de orelha. Dá um puxão de orelha. Venha aos cultos, vá à aldeia, procure desenvolver alguma coisa para servir no reino de Deus, para que você possa se exercitar e crescer espiritualmente, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, não é o comodismo. Amém? Na hora de dizer amém para concordar com isso, ninguém fala, né? Amém, glória a Deus. Senhor, obrigado. Te agradecemos por esse momento de